E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Essa aula é para o nono ano, tá? No nono IFCE. Nós discutimos, né, concluímos a discussão sobre a Era Vargas, né? Então, o vídeo passado a gente conclui essa discussão sobre a Era Vargas e hoje a gente dá início, né, a um novo momento da história do Brasil, né? Que a gente vai discutir, vai começar a discutir a chamada República Democrática, né? O período aí que vai do fim do governo do Vargas, lá de 1945, até o golpe civil militar em 1964. Então a gente vai começar hoje discutindo mais sobre o governo Dutra, e aí a gente vai seguindo, né, cada um dos governantes aí posteriores para a gente poder compreender melhor, né, de forma mais geral esse período. Tá? Então, não deixem de fazer os fichamentos. Esse capítulo, né, esse tema, vocês vão encontrar lá na unidade 4 do livro de vocês. Unidade 4 é o tema 2, tá? O Brasil entre duas ditaduras. Então, é importante a leitura desse tema. O tema ele é um tanto quanto conciso, né? É bem resumido, mas é muito importante que vocês leiam para vocês terem uma noção mais ampla. Eu também vou passar algumas pesquisas, então fiquem atentos à agenda lá no site da escola, porque aí essas pesquisas vão ajudar bastante a complementar o conteúdo que já tem no livro de vocês, tá certo? Então, façam as anotações, anotem as dúvidas e enviem lá no Google Class para que eu possa responder o quanto antes, porque aí a gente respondendo, a gente vai dialogando e aí vamos tirando todas as dúvidas que forem surgindo nesse percurso, tá? Então, pessoal, para a gente poder avançar, não deixem de fazer as atividades de vocês, não deixem de anotar, não deixem também de entregar os TDs, tá? Os TDs têm data de entrega, então entreguem o TD até a data estipulada para que a gente possa fazer a correção e aí assim a gente vê como é que a gente está trabalhando, como é que vocês estão compreendendo o conteúdo, tá bom? Então, sem mais demora, vamos para a nossa aula de hoje. Pessoal, o seguinte, né? Que eu trouxe uma linha do tempo, né, como eu costumo fazer na sala, porque é importante para vocês poderem se localizar, né? Vai ajudar muito vocês quando vocês estiverem fazendo lá a prova do IFCE ou outra prova, né, de outro concurso, ou quem sabe das Olimpíadas. É, e aí você consegue se localizar melhor no tempo, né, sabendo mais ou menos ali as características de cada período da história do Brasil República, né? No caso do IFCE, a gente só tem o Brasil República. Então, é muito importante a gente ter mais ou menos claro esses períodos da, da República para a gente poder se localizar melhor, né, e saber organizar melhor o conhecimento que a gente está produzindo, tá? Então, para a gente poder relembrar, eu já fiz isso na sala, mas de novo estou fazendo aqui, para quem não lembra, lembrar agora, né, e quem não sabe, aprender. Então, anotem, né, façam a anotação que vocês desejarem. Olha só, então a gente tem, em 1889, a gente tem a proclamação da República, né, o início do período republicano. A partir de 1889, você tem a Constituição de 1891, e aí em seguida nós vamos ter a chamada República da Espada, né, que é aquele momento ali do governo Floriano Peixoto, governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Depois a gente vai ter a chamada República Velha, ou também República Oligárquica, né? Os dois nomes são muito comuns. Então, as características da República Oligárquica a gente já discutiu na sala principalmente, né? Lembrar lá das oligarquias, da história lá do café com leite, aqueles movimentos, né? Canudos, contestados, os tenentes nas cidades. Então, é muito importante você ter o conhecimento geral dessas questões muito claro, pessoal, porque República Velha é um tema bem apreciado pelo IFCE, então é um tema que cai bastante, ou seja, você não pode fazer lá a prova sem ter um bom conhecimento sobre a República Velha, sem estar com o conteúdo da República Velha bem quente, né, para não haver pegadinhas. Depois a gente tem a Era Vargas, né, que vai de 1930 até 1945, que foi a última coisa que nós discutimos. Então a gente já tem aí um percurso bastante extenso da história do Brasil, que a gente já discutiu. Muito importante, eu sempre vou reforçar isso, que vocês leiam, né, a leitura ela é um método muito importante para a gente poder fixar esse conteúdo. Então leiam, por favor.
Depois a gente vai ter a chamada República Democrática, que é justamente a que nós vamos discutir hoje, né? Então, de 1930 a 1945, a gente tem o Vargas no poder, né, em 3 períodos diferentes: governo provisório, governo constitucional, também o Estado Novo, né? Então é um momento característico, nós discutimos cada um desses momentos, né? E aí, em 1945, Vargas é deposto, né? E nós vamos ter o início da chamada República Democrática, que é o que nós vamos discutir hoje, né? Então, a República Democrática ela vai durar de 1946 até 1964, quando você tem o golpe civil-militar e o estabelecimento da chamada ditadura, né? A ditadura civil-militar, que dura aí de 64 até 1985, né? Então, é outro período também que é muito requisitado lá no IFCE. Quando a gente chega lá, é muito importante também vocês se atentarem, fazerem leituras, né, para poder, de novo, ter um conteúdo bastante aprofundado. E aí, por último, a gente tem a chamada República Nova, a Nova República, que é a república resultante aí, pós-ditadura civil-militar, que é basicamente a república em que nós vivemos. Então, de 1985, né, desde a Constituição de 1988, a gente tem um modelo de república que vem sendo posto em prática até hoje, 2020. Né? Então, quer dizer, nós já caminhamos bastante nessa linha do tempo, já discutimos muitos desses pontos e eu espero muito que vocês estejam com essas informações bem frescas na mente mais à frente, né? Quando a gente fizer esse percurso inteiro, que a gente concluir, eu vou ver se eu consigo retrazer esses conteúdos, assim, pelo menos os tópicos principais de cada período desse, para você fazer um esquema aí no seu caderno, e aí ter uma noção mais geral de todo esse percurso, tá, pessoal? Não esqueça, a gente está estudando democracia, a gente vai estudar o Brasil Democrático agora, a República Democrática, mas é muito importante que constantemente vocês estejam revisitando esses outros períodos, a Era Vargas, a República Oligárquica, para que vocês não deixem, né, para lá, não deixem esse conteúdo esfriar, porque lá no IF ele vai ser cobrado. Então, República Velha, governo Vargas e ditadura civil-militar é fundamental de se saber para poder encarar lá a prova do IFCE. São muitas questões que trazem esses temas. Pelo menos uma questão geralmente vem sobre a ditadura civil-militar, sem dúvida, é uma das mais cogitadas pelo IF, tá? E a Era Vargas, fundamentais. Então, atentem-se a esses períodos para vocês chegarem lá e aí conseguirem aí já garantir pelo menos uma questão aí de graça, tá? Então vamos para frente. Então, pessoal, a República Democrática, né, ela é o período aí que se estende, né, de 1946 a 1964. Por isso o texto lá atrás, né, como sendo o Brasil entre duas ditaduras. O Brasil acabava de sair de um período ditatorial, que foi o chamado Estado Novo, né, sob o regime do Vargas, passaria por um período relativamente estável, né? Na verdade um período bastante conturbado, no sentido de que entre 1946 e 1964 houveram várias tentativas de golpe, né? Houve suicídio do Getúlio, houve tentativa de golpe contra o Juscelino, houve a renúncia do Jânio Quadros, enfim, são várias questões que demonstram que esse período é um período marcado por uma certa instabilidade política, né, que culmina lá em 1964 com o golpe civil-militar, né, que dá início a um novo momento da história da República no Brasil. Tá? Então, para a gente poder seguir, vamos aqui. Pronto, pessoal. O governo Dutra, né? O Dutra, ele se candidata, né? As eleições ocorreriam aí no final de 1945 e basicamente vão se candidatar, né, alguns dos principais partidos daquele momento, né? Então o Dutra ele se candidata pelo PSD, que era o Partido Social Democrático. A gente já viu, né, que o Vargas, ao fim do governo Vargas, você vai ter o ressurgimento de uma série de partidos, em coligação com o PTB, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, partido que foi criado, né, especificamente pelo Vargas. E essa coligação, né, de certa forma, leva o Dutra ao poder, né, no final, muito próximo já das eleições. O Vargas chega a declarar apoio à candidatura do Dutra,
E isso faz com que ele, né, vença, na verdade, com uma margem ampla de votos, né? O Dutra vence com quase, se não me engano, 55% dos votos. Então é uma margem bastante grande, né? O principal rival dele era o Eduardo Gomes, né? Que era um, um político de grande, vamos dizer assim, carisma, né? Popular. Na verdade, se acreditava até que ele venceria, mas acabou não vencendo, né? Por ironia aí das suas falas e tal, ele acaba que fazendo com que muitos antigos apoiadores de Vargas se distanciassem da candidatura dele, e aí esses votos acabam migrando para o Dutra, o que garante a vitória do Dutra sobre ele. Então o Dutra chega ao poder em 1945, né, ele passa a governar a partir de 1946, e digamos assim, o principal fundamento daquele momento era retirar, né, todo aquele aparato burocrático e ditatorial que havia sido construído durante o período Vargas, né? E aí, para isso, o fundamental era a criação de uma Constituição. E para a criação de uma Constituição é fundamental que se convoque uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Que é uma assembleia em que as pessoas votam, né? Para que aqueles representantes possam escrever, né, produzir uma nova Constituição. E aí, em 1946, você tem o início dessa Assembleia Constituinte, e aí em setembro ainda de 1946 você tem a promulgação da Constituição de 1946. Essa Constituição, ela traz, né, algumas mudanças em relação ao período anterior, que no caso a Constituição válida até então era de 1937, a Constituição do Estado Novo. Então essa Constituição de 1946 ela reafirma algumas melhorias que haviam sido conseguidas antes mesmo do Estado Novo, e também mantém algumas questões, né, principalmente em relação ao controle sobre os sindicatos, né, sobre algumas entidades sociais. Então a gente tem o Brasil continuava sendo uma república federativa, né, de certa forma trazendo de volta a autonomia dos estados, que havia sido minada durante o governo Vargas. É importante lembrar que o Vargas, durante o Estado Novo e mesmo antes, buscou centralizar o poder em si, né? E isso ele fez nomeando interventores para os estados, né? Minando a autonomia dos estados para que ele pudesse centralizar esse poder. E com essa Constituição isso mudava, né? Então se tinha uma redistribuição desse poder, né? Então os estados passavam a contar com a sua autonomia novamente. Os poderes continuavam divididos, né? De acordo com o fundamento da República no Brasil, né? O poder legislativo, judiciário, executivo, já que durante o governo do Estado Novo a centralidade do poder executivo, de certa forma, se sobrepunha aos demais poderes. Estabelecia o voto secreto, que já era pautado, né? Trazia, detalhe, né? O mandato presidencial passava para 5 anos, né? Então seriam 5 anos sem direito à reeleição, tá? O voto também se tornava obrigatório, tá? O voto ele se tornava obrigatório e mantinha-se basicamente a mesma situação que antes do período Vargas. Então, quem votava, quem era porque agora passava a ser obrigado, né? Então, maiores de 18 anos, né? Agora, você tem sim o voto feminino, então os brasileiros, né, e brasileiras maiores de 18 anos alfabetizados, né? Mantinha-se a exigência da alfabetização, né? E aí quando a gente lembra que nesse momento o Brasil era um país dotado de um grande número de analfabetos, então essa grande parcela da população ela ficava excluída. Também aqueles os oficiais também que não participavam, oficiais, né, soldados de baixas patentes ali não podiam participar do processo eleitoral. Então você tinha aí uma Constituição que garantia, né, uma manutenção daqueles princípios que basicamente já existiam antes de 1946. Mantém-se os direitos trabalhistas e acreditava-se, por exemplo, que a Constituição ela estenderia, né,
as regras do legislativo, não, da CLT para os trabalhadores do campo, né, os trabalhadores rurais, que não eram abarcados, como eu já até falei, quando estava falando sobre a Era Vargas. Você vai ter vários movimentos, né, de trabalhadores rurais, de trabalhadores artesanais, que tinham interesse de que a CLT ela fosse estendida para suas categorias, o que não vai acontecer, mesmo depois da Constituição de 1946. Mas aqueles direitos fundamentais que foram estabelecidos na CLT, eles permaneciam, né? Então, quer dizer, você vê uma Constituição que visava mudar, né, trazer novos elementos para esse momento mais democrático, mas, no entanto, não é uma mudança muito profunda, né? Não é à toa que há até uma certa divergência aí em que ponto vamos dizer assim, a política, né, pensada, por exemplo, pelo Dutra, ela se aproximava ou se distanciava do getulismo. Outro fator importante é que aqui, né, permitia-se a liberdade religiosa, né, trazia-se a liberdade religiosa garantida na Constituição, bem como também a liberdade de associação, né, os partidos políticos e tal, também voltam à sua legalidade. No entanto, o PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro, ele foi revogado, né, essa licença dele, ele foi cassado já em 1947, tá? E aí, em 1947, o partido é colocado na ilegalidade, e em 1948, todos os membros do Partido Comunista que haviam sido vitoriosos nas eleições perderam seus mandatos. Então, mesmo com isso, você tem mesmo com essa intenção democrática, você vai ter também essa perseguição ao regime e na verdade, a ideologia comunista nesse caso, né, por meio do partido e tal. O próprio Luiz Carlos Prestes já havia sido eleito e tal, e aí também acaba sendo perseguido. Vejam, é importante entender, pessoal, que essa postura do governo Dutra, ela não é aleatória, né? Ela não ocorre por qualquer motivo. Na verdade, a gente tem que entender que a gente está falando de 1945, e 1945 é justamente o imediato momento ali após a Segunda Guerra Mundial, em que inicia-se, né, ali já se dava os primeiros passos, né, as primeiras preparações que levariam, né, à chamada Guerra Fria. Então, o fim da Segunda Guerra Mundial, ele desemboca, né, justamente nesse período de antagonismos que começam a surgir e vão se estruturando ao longo da segunda metade da década de 40, então de 45 até mais ou menos 1950, você tem um crescimento, né, um processo de acirramento desses antagonismos, né? Então, cada vez mais, por exemplo, os Estados Unidos, né, por meio da sua influência na América, que na América Latina principalmente, passa a fazer uma série enfim, entre aspas, exigências, né, que passam a influenciar esses países a se distanciar e cortar relações, por exemplo, com o bloco socialista, né? E é o que vai acontecer, por exemplo, com o Brasil, né? O Dutra, ele corta relações com a União Soviética, relações diplomáticas, relações econômicas com a União Soviética. Então, isso já demonstrava que o Brasil ele seguiria, né, em direção aí em alinhamento à política estadunidense e ao chamado bloco capitalista. Então, quer dizer, esse contexto ele pode ser percebido diretamente no Brasil. E, na verdade, é muito importante nunca perder de vista esse contexto, porque muitas das ações que ocorrem no Brasil nesse momento, os movimentos, as políticas, elas dizem respeito a esse plano mais geral, no qual o Brasil estava inserido, direto ou indiretamente, tá? Então, pessoal, por hoje é só, né? Na próxima aula a gente vai continuar discutindo sobre esse governo Dutra. Vamos falar mais sobre a política econômica durante o governo Dutra, né? E como é que essa política ela se relaciona ao contexto internacional da Guerra Fria, né? Como é que os Estados Unidos eles influenciam nessa política econômica, né? Como é que a gente pode perceber a presença e esse contexto mais geral no caso do Brasil, no caso durante o governo Dutra, tá bom? Então, pessoal, anotem as dúvidas, tá? Não deixem as dúvidas passar, me enviem lá no Google Class e façam os fichamentos de vocês, tá? Façam as anotações para a gente poder ter um conteúdo mais aprofundado. Bom, então, muito obrigado por assistir e até a próxima.